Olá pessoal, como é que vocês estão? Opa, me parece que nós estamos aqui no quadro com mais uma aula sobre a evolução regional do Brasil, a evolução da divisão regional, apresentando mais uma para vocês. Nós já apresentamos a de 1913, a de 1940 e agora nós vamos apresentar a de 1945, no final do governo do Getúlio Vargas, início do governo do general Eurico Gaspar Dutra. E realmente, a divisão de 1945, ela promoveu grandes alterações, como vocês podem ver, tanto na divisão estadual quanto na divisão regional. Acabaram aparecendo 7 regiões. O Brasil, que normalmente era dividido em 5 regiões. Por exemplo, observem que o estado do Amazonas agora foi dividido. No norte do estado do Amazonas foi desmembrado, o que na época chamava-se Território de Rio Branco. O Território de Rio Branco, ele posteriormente se chamará Estado de Roraima. Notem também que o noroeste do Mato Grosso foi desmembrado e apareceu um território chamado de Território do Guaporé. Posteriormente, o Território do Guaporé chamaria-se Estado de Rondônia. Observem que a oeste nós continuamos com o território do Acre, que vai só se transformar em estado em 1962, além desta região que se modificou muito, o Amazonas, o território do Rio Branco, o território do Guaporé e o território do Acre, o estado do Pará também sofreu um desmembramento. Sim, no norte do Pará vai aparecer o território do Amapá, que posteriormente tornará-se então o estado do Amapá. Quer dizer, é uma região que sofreu grandes transformações políticas. O número 2, que é a região centro-oeste, também sofreu transformações. O estado de Goiás permaneceu com a sua dimensão original, mas o Mato Grosso teve boas transformações, tendo perdido a noroeste o recém-criado território do Guaporé, que se incorporou à região norte, e no sul nós vamos ter a fundação do território de Ponta Porã. Então aparece no sul do Mato Grosso o território de Ponta Porã. Quer dizer, o Mato Grosso ele perdeu vários espaços para o aparecimento do território do Guaporé no norte e o território de Ponta Porã ao sul. O Nordeste, que é uma região muito complexa, tem 4 sub-regiões, permaneceu dividida em 3 partes. O Nordeste Ocidental, que são os estados do meio norte, o Maranhão e o Piauí. O Nordeste Oriental, que na divisão de 1940 era só o Nordeste, permaneceu com 5 estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O Leste Setentrional, nós vamos ter agora Sergipe e Bahia. O Leste Meridional, 3 estados: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que na divisão anterior era considerado da região sul, passa a ser incorporado à região leste meridional. O sul, ele continua com 4 estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas vocês devem notar que o oeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina são desmembrados para a criação do território do Iguaçu. Isto, então nós continuamos com 5 unidades da federação para a região sul, mas agora com a criação do território do Iguaçu, já que o Rio de Janeiro, que na divisão anterior pertencia ao sul, é incorporado ao leste meridional.
Então, no sul, 5 unidades da federação, 4 tradicionais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a oeste do Paraná e de Santa Catarina nós temos o território do Iguaçu. Quer dizer, o Brasil sofre grandes mudanças em seu mapa no final da Segunda Guerra Mundial. Eu sempre deixo um texto de apoio, onde eu resumo as características da aula, vou ler para vocês, para que vocês então tenham noção das grandes mudanças da divisão de 1945. O Brasil passa a ter 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e a região Sul. Na porção norte do estado do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, o atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o território do Amapá, que é o atual estado do Amapá. O Mato Grosso perde uma porção a noroeste, batizada como território de Guaporé e hoje Rondônia, e outro ao sul, chamado território de Ponta Porã. Este desapareceu, nada foi criado no seu lugar. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, que foi criado em 1979, ele tem outras dimensões, outras divisões. No sul, Paraná e Santa Catarina são cortados a oeste e é instalado o território do Iguaçu. Este também desapareceu, nada foi criado em seu lugar e hoje, no lugar do território do Iguaçu, nós temos parte do estado do Paraná, parte do estado de Santa Catarina. Ok, gente, ficamos por aqui. Esta é a terceira divisão regional, estamos no meio do caminho. Para chegarmos na atual, temos mais 3. Um abraço, até a próxima, fiquem bem, tchau!